Eu quero falar sobre um assunto muito difícil de falar, que ele está ligado ao propósito de vida de cada pessoa. O propósito de vida, ele está ali fazendo um divisória bem tênue, bem próximo, colada praticamente, o propósito de vida com o propósito de morte. Eu quero que você ouça esse vídeo até o fim, você vai entender o raciocínio e de repente você possa compartilhar com pessoas esse entendimento. Nós podemos ver na vida de José do Egito, na Bíblia, quando ele tinha um propósito e os seus irmãos não aceitaram o sonho e o propósito da vida dele. Algo até comum e natural. Só que Deus, ele pode trazer um sonho para você que vai ser difícil das pessoas. Geralmente daquelas pessoas que estão mais perto, próximas de você, aceitarem o propósito. Por quê? Porque existe um relacionamento, né? Uma medida de relacionamento, uma medida de intimidade. Mas eu tenho aprendido que a lucidez, a profundidade da lucidez está com as pessoas simples, né? E não com aqueles que acham que sabem alguma coisa. Porque esses que acham, eles acabam pendendo, declinando por orgulho, por arrogância. E o propósito de morte é aquele onde muitas pessoas elas morrem sem cumprir o propósito. É o que eu chamo de propósito de morte. É isso mesmo. As pessoas hoje, né, eu tenho aprendido e analisado pela Bíblia e pelo conhecimento, e por como as pessoas vivem. A grande massa está à procura do seu propósito. Ela está buscando descobrir, para depois desenvolver, para depois cultivar e expandir o seu propósito. Olha que interessante. Você precisa descobrir o seu propósito, porque senão você vai passar pela vida. A vida vai passar por você sem construir nada de verdadeiro, nada profundo, né? Tem uma frase minha que fala, né, que nós temos o despropósito faz de um milionário um miserável. O despropósito. O que é isso? É quando esse milionário, tudo que ele ajuntou, tudo que ele conseguiu conquistar na sua vida é só para si. É só para sua família, é só para o bem-estar de si próprio. É para o seu ego pessoal. E o propósito já é diferente. O propósito ele faz com que você conquiste, com que você adquira, com que você avance na sua vida, te torne pleno, mas nada do que você conquistou é só para você. Entendeu? Aí está a diferença do propósito de morte, uma das diferenças do propósito de morte para o propósito de vida. Olha, o propósito de morte, ele vence, e pode dizer dessa forma meio dura de se ouvir, ele mata pessoas na dúvida. O propósito da morte mata as pessoas no medo. Pessoas ficam 5, 10, 20, 30 anos paralisadas pelo medo. O propósito da morte, ele atua no conformismo, né? A pessoa ela tem uma casa, 2 casas, 2 carros, 3 carros, um salário de 5, 10, 20, 30, 50 mil. Ela movimenta milhões por ano na sua conta bancária, na sua renda. Só que a pessoa ela não conseguiu descobrir verdadeiramente o seu propósito. E lá dentro de cada um de nós, você sabe se você está vivendo o seu propósito ou não. Porque falta algo a ser completado, né? Tem pessoas milionárias, multimilionárias, que elas estão insatisfeitas e elas tentam preencher essa satisfação com bens materiais, com prazeres, e isso vai passando. O tempo ele vai agindo o contrário, ele está trabalhando, né? O tempo vai passando rápido para as pessoas. O tempo parece estar na velocidade máxima para aquelas pessoas que vivem o despropósito. Mas para aquelas pessoas que estão vivendo o seu propósito, elas constroem algo duradouro, permanente, robusto, algo poderoso no seu tempo.
né? Interessante, você que está me ouvindo aí, de repente você está começando a escrever um livro. Preste bem atenção. Se for o seu propósito para você escrever esse livro, se for o que Deus designou para a sua vida, pode ter certeza, o que começa pequeno, às vezes pode crescer na mão de Deus. Entendeu? E no poder de Deus, você vai ser vitorioso. Olha que interessante, o propósito na vida das pessoas. Quantas pessoas hoje já estão lá trabalhando bem? Isso não é mal, você pode trabalhar, você tem que conquistar, você tem que produzir. Mas você pergunta uma pessoa, você vê aquela pessoa, ela está trabalhando, mas não no seu propósito. Está ganhando 30 mil por mês. Um exemplo. E essa pessoa nasceu para um propósito específico, por exemplo, na política. Mas ela está vivendo um padrão de vida alto, muito bom. Porque ela consegue cumprir seus compromissos e adquirir bens materiais, e comer do bom e do melhor, e viver muito bem na terra. Só que o que irrita aquela pessoa, um exemplo, é a corrupção na política. O que irrita aquela pessoa é a mentira. Estou dando um exemplo aqui, né, na área política. Em todas as áreas tem pessoas mau caráter profissional. E o que irrita aquela pessoa é como o sistema político tem se conduzido. É um exemplo. E essa pessoa, ela poderia ser luz, podemos dizer, para nós entendermos assim, ser luz onde está faltando luz. Mas ela continua ali, né, trabalhando, ganhando seu 30 mil por mês, brilhando próximo ao sol, sua luz será irrelevante. Mas brilhando na penumbra, na escuridão, você será radiante na sua luz. Olha que interessante. Então as pessoas vão e o tempo vai passando. A pessoa vai vivendo. Chega lá no final, se a pessoa tiver uma sinceridade consigo mesmo, ela vai falar: por que eu não vivi de uma forma diferente? Por que eu não decidi diferente? E a eternidade está a um passo já. A eternidade está a um passo. E algo que as pessoas não querem ouvir, mas alguns têm uma impressão correta sobre esse assunto, é sobre o tribunal de Deus. No tribunal de Deus a gente vai prestar contas não só das nossas finanças, das nossas conquistas, do destino que nós demos, que a gente deu aos nossos recursos financeiros. Não é só isso, não. Nós vamos prestar conta a Deus da inteligência que foi depositada dentro de cada um de nós. Mais de 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, em 2020. Nós vamos prestar conta a Deus dos nossos recursos. Né? O que nós fizemos com os nossos recursos financeiros? O que nós fizemos com o recurso do tempo que todos nós, seres viventes, humanos, temos as mesmas 24 horas por dia. Se você gastou com coisas supérfluas, com coisas desnecessárias do seu tempo, né, parece que dessa forma Deus é um tirano, não. Mas aqui no grande tribunal é a justiça de Deus pesando, o amor de Deus pesando, porque Ele zela para cumprir a sua palavra. O intuito meu nessa gravação não é trazer medo sobre a tua vida, mas trazer clareza, que você possa utilizar os seus recursos, da sua inteligência, do seu tempo, das suas finanças, né, o recurso das suas possibilidades para o seu benefício, para o benefício daqueles que você ama, e trazer luz sobre a tua vida. É o Deus de amor, é o Deus justo, é o Deus de justiça, e o Deus que equilata na sua balança, santa balança, as coisas da maneira certa, não como nós temos visto de forma manipulada ou corrupta. Então o propósito de morte às vezes não é aceito por aquelas pessoas que estão
Você que está aí, você descobriu o seu propósito e você sabe que você tem que mudar seu estilo de vida, você tem que tomar um rumo diferente na sua vida. O propósito de morte, ele vai querer sabotar o propósito da sua vida, né? Ele vai te propor que você pode trabalhar em uma outra área e ganhar e se sustentar, mas o teu propósito de vida, ele vai te impulsionar como um trampolim, vai querer te lançar lá na frente e mais alto e de uma forma mais poderosa do que se você aceitar ficar num lugar de comodismo, se você ficar num lugar de medo, se você ficar num lugar de fraqueza, né? A fraqueza humana não é aquela fraqueza de humildade diante de Deus, né? Não, é a fraqueza de suplantação, né? De submissão a um segundo plano, é um plano paralelo que não é o seu propósito. O propósito de morte, ele vem te propor algo que não é a excelência do seu propósito. Nós podemos ver também na vida de Abraão, o pai na fé, no livro de Gênesis, para ele entrar no propósito dele, da plenitude, e Deus manifestar ali onde estava, em que ponto estava o coração de Abraão. Deus pede o seu filho como sacrifício, e Abraão não negou, ele foi até ao último momento, até que o anjo pôde impedi-lo de sacrificar o seu filho. E ele foi provado na sua fé, ele foi provado no seu caráter. Nós podemos entender que nós vamos ser provados na nossa perseverança, de que o teu propósito vai passar pelo fogo, pelas tempestades da vida, por palavras de desânimo, por olhares críticos, né, por atitudes. Mas se você manifestar o seu propósito da sua vida, pode ter certeza que lá na frente não vai ter só aplausos, que lá na frente vai ter muitas recompensas, porque você vai afetar gerações, não só uma pessoa ou duas pessoas. O seu propósito vai afetar gerações para o bem, positivamente. Essas pessoas vão construir em cima daquilo que você propôs nas suas dificuldades hoje. Olha só que interessante. E Abraão foi ali e construiu o seu propósito. Moisés também, né? Miriam, irmã de Moisés, não queria aceitar o propósito da vida dele em um momento. O próprio Deus falou para Moisés que ia matar Miriam. Então, os irmãos de José também não aceitaram o propósito dele. Quase morreram de fome. Olha o propósito de morte, próximo do propósito de vida. É difícil essa palavra, é dura, dói. Mas é a verdade da Bíblia, entendeu? A vida é assim. Se você não aceita um propósito de Deus para a sua vida, isso pode se tornar perigoso, né? Olha o propósito do rei Davi. Eles não aceitam, os irmãos dele não aceitaram o propósito dele. Aí ele foi lá e venceu o gigante Golias. Quase que Israel inteira teve que ser escravizada, né? E quantos seriam mortos se o Davi não matasse o gigante Golias? Todos sabem a história, né? Agora eu quero falar do propósito máximo, que é o propósito de Jesus. O propósito de Jesus, muitas pessoas na época de Jesus, nos dias de Jesus, não aceitaram o propósito de Jesus. Os fariseus, os saduceus, os estudiosos, né? Os influentes da época, os políticos religiosos, os governantes. Muitas pessoas simples também não. Muitas pessoas zombaram, até no caminho para a crucificação e na crucificação. Mas aqueles que aceitaram o propósito de Jesus alcançaram vida, e vida eterna e abundante. Vida e vida eterna e abundante. Mas hoje, quem não aceitar a vida de Jesus está caminhando para o abismo. Nós precisamos entender o poder do propósito da vida e o poder do propósito da morte. Quando nós aceitamos o propósito da vida de Jesus, nós vamos ter abundância e vida eterna. Quando nós não aceitamos, nós caminhamos para um propósito de morte. O propósito de morte é onde as pessoas morrem
sem viver o propósito de Deus para suas vidas. É onde as pessoas perecem, onde as pessoas sofrem, por causa de suas decisões erradas. Elas estão colhendo frutos das suas decisões erradas. É dar cabeçadas na vida, é onde você não aceita, não cumpre, onde as pessoas não cumprem de acordo com a palavra de Deus. O que você vai fazer a respeito disso, que é a questão, né, do propósito da vida? Quando você descobre o seu propósito, o que você vai fazer a respeito disso? Nós vemos o profeta Elias, o que ele fez com a palavra de Deus que ele recebia. Cada fase da vida do profeta Elias, quando ele foi para a caverna, foi, né, embaixo de uma decisão dele. Quando ele foi para o Monte Horebe, foi embaixo de uma palavra de Deus. Quando ele desafiou os profetas de Baal, foi respaldado nas suas decisões. O que você vai fazer a respeito dessa realidade do propósito de vida? É essa a questão, entendeu? Porque daqui a 5, 10, 20 anos, eu não sei o dia de amanhã, nem o meu, nem o seu, você pode estar colhendo frutos bons das suas decisões. Ou não. Mas que Deus possa te iluminar nesse dia. Que você possa respeitar o seu tempo com Deus. Que você possa respeitar e viver o seu propósito com Deus, né? Que você possa saber que suas decisões não devem estar baseadas nas suas condições. Porque as suas decisões decidem o seu destino. Quando você decide em cima das suas condições, você não vai produzir nada, você não vai fazer nada. O que você faz, às vezes, é limitado, é medíocre, é irrelevante. Mas quando você faz que as suas decisões respaldadas no seu propósito, no seu potencial de vida, numa palavra de Deus,